Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês de um tema bastante legal e muito comum para nós aqui, que é prótese de mama. Especificamente, como escolher o tamanho da prótese de mama. Como que eu faço aqui no consultório? Qual que é a minha rotina na escolha dos implantes? Vamos falar um pouco sobre isso aí. Na maioria dos casos de quem procura essa cirurgia de aumento mamário, deseja uma mama bem preenchida, a mama com aspecto um pouco mais juntinho, quer ter um bom preenchimento do polo superior, para ficar uma boa definição de decote, mas também com um certo cuidado para não ficar muito artificial, ter uma certa independência de sutiã e, claro, ter resultados duradouros. Na hora de partir para a cirurgia de aumento mamário, a gente tem algumas escolhas importantes, né? O tipo de prótese que vai ser utilizada, a técnica, por onde vai ser colocada e, muito importante, claro, o volume que nós vamos usar para cada pessoa, para cada cirurgia. Bom, o principal erro e a principal causa de reoperação nessas cirurgias é a escolha inadequada do volume da prótese. Uma prótese que não vai preencher adequadamente aquela mama que a gente está operando, que não vai respeitar a anatomia e, consequentemente, ela não vai ter um resultado duradouro e, num curto prazo de tempo, vai gerar insatisfação. Então, como que eu faço para escolher as próteses das minhas pacientes que desejam operar aumento mamário e ter uma escolha assertiva com sucesso? Em primeiro lugar, eu preciso entender o que a paciente acha bonito, o que a paciente deseja, o que ela quer para ela. E lá depois nós vamos saber se isso é possível. Mas eu costumo perguntar se tem alguma foto salva no celular, alguma mama que ela acha bonita, que ela aprecia, que ela acha que vai ser bonito para o caso dela. Em geral, essas pacientes já fizeram uma pesquisa ampla no Google, em grupos, opinião de amigas, enfim. É importante eu entender isso aí, até para alinhar as expectativas, porque se às vezes eu vejo uma foto que ela tem salva lá namorando no celular e que depois ao exame físico a gente vê que isso não é possível, a gente tem que falar para o paciente, às vezes não dá certo isso aqui, mas vamos por outro caminho que também vai ficar legal. E essas pesquisas, essas fotos, opiniões de amigas, enfim, a única coisa que serve é para eu entender o que a paciente deseja, o que ela está buscando, tá? Não serve de nada para poder escolher o tamanho da prótese, e uma pessoa não pode se comparar a outra na hora de escolher o tamanho que nós vamos colocar. Como é que a gente faz essa escolha? A gente parte de medidas bastante específicas, são cálculos na verdade, levando em consideração principalmente a base da mama, a base do músculo peitoral maior. Também a gente chama de footprint, que é quando a gente faz esse movimento na mama aqui, ela mostra o formato dela, a anatomia dela, é importante a gente analisar isso aí. Um outro ponto importante também, a distensibilidade da pele, o quanto essa pele chega para frente ou não, às vezes é uma pele mais firme, às vezes é uma pele um pouquinho mais frouxa, e algumas medidas, como por exemplo, distância do mamilo até na dobra da mama. Com essas medidas e essa análise do tórax, a gente tem alguns cálculos, é uma tabela chamada Sistema High Five, que a gente coloca esses dados, e esses cálculos ele vai sugerir para aquele tórax, para aquele envelope cutâneo, para aquela mama, qual que vai ser o melhor preenchimento. Ele vai dar lá uma sugestão para nós de tamanho. Dentro dessa sugestão, baseado no que a paciente está buscando e baseado no bom senso, a gente vai escolher um pouco a mais, um pouco a menos. O que a gente não pode é desrespeitar o tamanho dessa base, desrespeitar a anatomia da paciente e fazer uma escolha errada, fazer uma escolha inadequada que depois não vai dar certo. Então, exemplificando aqui essa medida, a gente pega o tórax da paciente, é uma mama pequena, a gente vai fazer algumas medidas, o tamanho do peitoral maior, a distância da areola aqui no sulco, o footprint dessa mama, qual que é a base para a gente chegar aqui superior, a distância entre os mamilos e aí a circunferência do tórax, a altura, enfim. Esses são alguns parâmetros utilizados para a gente poder definir melhor essa escolha. Essas medidas externas que a gente faz, o que ela vai dar a base desse músculo aqui pra gente, ó, que está mostrando o músculo peitoral maior e está mostrando a prótese já bem posicionada. Quando você escolhe uma prótese que respeita o tamanho desse músculo, olha como essa prótese está com estrutura. O músculo está segurando ela para não ir para a lateral de cá, ele está segurando ela para não ir para o centro e ele tem uma alça lateral de sustentação aqui que não deixa essa prótese invadir também a região inferior, que a gente chama de bottom out. Então é melhor a gente respeitar esse tamanho, de repente até com uma prótese menor do que a gente gostaria talvez, e ter uma prótese bem estruturada ao longo dos anos, do que tentar invadir isso aqui e rasgar para o centro, rasgar para a lateral e perder a sustentação da prótese. Feito isso, a gente já tem uma sugestão de volume, então eu vou dizer para a paciente, por exemplo, para o seu caso vai ser legal uma prótese de 280, de perfil alto, vai respeitar a sua anatomia, de acordo com esses cálculos, vai ser o ideal para você. Tá bom, tudo ok, mas não só isso, hoje a gente tem uma evolução tecnológica muito legal, que é um software, tá? É um sistema suíço chamado Crisarx, que eu tenho aqui no consultório. Então eu faço a captura de imagem da paciente aqui durante a consulta, a gente joga no sistema
O computador ele faz uma leitura do tórax e das mamas da paciente e ele cria lá um 3D que a gente vai manipular no computador. A gente vai escolher o tamanho da prótese, a marca da prótese, e ele vai gerar uma imagem muito próxima do que vai ficar. Então a paciente ela tem a oportunidade de colocar um óculos e ter uma realidade virtual, olhar para baixo, ver as mamas, entrar na sala dos espelhos, olhar de lado como se estivesse olhando para o espelho já operada. Isso vai ser bem interessante para ajudar o paciente a escolher e até definir se é legal aquela cirurgia para ela ou não. Esse aqui é o nosso sistema, então o sistema ele faz uma leitura 3D da paciente, a gente consegue ter uma ideia o que é o tórax, essas medidas, visão olhando de cima, meio perfil, de perfil. E aí, a gente faz a alteração aqui que a gente quer fazer. Nesse caso, a gente já colocou uma prótese lá, já sugeriu um tamanho, e essa aqui é a transição da prótese, do que seria para a paciente essa mama já operada, né? A gente consegue ter essa dimensão, a gente consegue ver essa diferença entre um pré e um pós-operatório, e isso aqui ajuda muito. Inclusive, a gente consegue colocar a roupa aqui, ó, né? Então a gente coloca a roupa nessa paciente e olha como que ficaria um preenchimento, por exemplo, aqui de biquíni, depois, antes e depois da cirurgia, tá? Então são evoluções bem legais que nos ajudam bastante. E aí, já tendo escolhido junto com a paciente o que vai ser melhor de volume para o caso dela, a gente tem que preocupar com algumas questões técnicas para o sucesso dessa cirurgia também, né? Então, a escolha da técnica correta, uma cirurgia que seja minimamente invasiva, que não lese tecidos, que respeite a anatomia, evitando complicações. E aí a gente tem várias evoluções técnicas que nós temos usado hoje em dia, os 14 pontos para evitar infecção em prótese de mama, o protocolo R24R, que possibilita a paciente ter uma recuperação em 24 horas, liberando para algumas atividades do dia a dia precocemente, enfim. A gente vai fazer todo o possível para que tenha segurança, uma boa escolha para que tenha uma harmonia do todo, com bom senso e que tenha resultados duradouros, trazendo felicidade para o paciente. E aí, eu vou repetir uma frase que eu costumo dizer bastante, que eu acho muito importante, que a mama bonita não é uma mama gigante, não é uma mama grandona, é uma mama bem posicionada. Se a gente faz uma cirurgia, escolhe uma prótese adequada, que vai ter uma boa sustentação, que a paciente vai deitar, essa mama não vai ficar escorrendo para o lado, que vai levantar, essa mama não vai ficar desabando para baixo, não precisa ser grande para ficar bonita. Usou o decote, vai ter um cleavage bonito, vai ter um bom preenchimento do polo superior. Então, essa escolha é muito importante no sucesso. Em consulta a gente conversa todos esses detalhes e eu espero que tenha tirado algumas dúvidas aí nesse vídeo, da melhor forma hoje em dia de se escolher as próteses para cada caso de paciente, tá bom? É isso aí, um abraço para todos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Um abraço. Então, finalizando aqui com um caso bem legal, uma paciente jovem, magrinha, com tórax estreito, mais ou menos em torno de 1,60 m de altura, e o desejo dela não era ter mama grandona, não. Eram mamas mais naturais, ela não queria tão marcada essa região superior, e a gente seguiu toda aquela sequência para definir o volume para ela. Logo ao final da cirurgia, a gente percebe aqui um contorno bonito, uma cleavage line, que é essa região do centro bem preenchida, respeitando a anatomia da paciente. Dessa forma ela vai ter uma sustentação ao longo do tempo, então a gente percebe que aproxima o centro e que respeita o tamanho do músculo na lateral. Não só bonita ao final da cirurgia, mas a gente pega aqui ao longo de alguns meses o resultado dessa paciente depois de 6 meses com uma estabilidade, né, de posicionamento. Aqui está o pré-operatório, um pós-operatório, respeitando todos esses limites, a gente vai ter essa estrutura na mama por muito tempo, né? Claro que ao longo do tempo o tecido ele vai, claro, ficando um pouquinho mais frágil, isso envolve gestações, enfim, vários outros fatores. Mas aqui a gente tem uma mama muito bem posicionada, do jeito que ela queria, com uma transição suave, sem aquele aspecto marcado. Claro que se for o desejo, tem alguns modelos de prótese que a gente pode usar para marcar um pouquinho mais também, ou até chegar no limite superior do que a paciente pode utilizar. E aqui, quando a gente quer ter o colo mais marcadinho, isso é possível e não precisa a gente exagerar em tamanho também. A gente pode fazer uma escolha adequada, que respeite a anatomia, que respeite a musculatura, e escolher algum formato de prótese que dê mais esse colo, tá? Então, como nesse caso a gente tem prótese de tamanho adequado, mas é uma prótese redonda, uma prótese que tem um perfil, uma projeção maior do que o caso anterior, e fazendo toda aquela estruturação muscular, o sutiã interno, essas fixações, a gente vai ter uma força que segura essa prótese aqui para o centro, deixando a cleavage line bonita, mesmo ao longo do tempo.
Em casos como esse aqui, que a gente quer ter uma mama mais próxima, só que a paciente tem um tórax muito largo, já tem uma certa deficiência de tecido, é bem magrinha, paciente que gosta de fazer atividade física e que tem muito pouca mama. O que a gente faz? A gente não pode querer usar uma prótese maior, muito grande, desrespeitando o tamanho do músculo para querer ter essa cleavage line bonita, porque só vai acontecer no começo e depois vai desabar. Então o que a gente faz? A gente usa uma prótese de tamanho adequado e programa de fazer junto da prótese a mamoplastia híbrida que a gente fala, que é a enxertia de gordura no polo medial para poder valorizar e deixar mais próximo a mama da outra. Então aqui a gente tem uma prótese de tamanho adequado, que está respeitando a musculatura, só que aí a gente fez também enxertia de gordura para deixar esse aspecto mais próximo, manter essa cleavage line mais juntinha.